está autorizado na nossa capital a circulação de moto na faixa de ônibus. Eu acredito que muitos já saibam disso. Foi um assunto de grande circulação na cidade, essa autorização por meio de uma portaria que o Sandro Mabel, nosso atual prefeito, autorizou. O canal Tem Base Goiás tem o intuito de trazer informações sobre a cidade e eu acredito que é de grande relevância as pessoas que me acompanham saber por meio aqui do canal sobre esse assunto. Fui transitar aqui na cidade de moto e fiz algumas cenas para que eu pudesse argumentar aqui com vocês sobre essa autorização e da magnitude dela em geral aqui para a cidade, porque a legislação brasileira não permite carros convencionais, carros comuns, circule na faixa exclusiva de ônibus. Isso porque essa faixa exclusiva de ônibus ela foi feita de fato para atender ao transporte público coletivo. A ideia é que tenha uma fluidez maior para que as motos consigam circular junto nessa linha de ônibus, principalmente quando elas estão mais vazias, porque a circulação de ônibus é bem menor do que os carros convencionais, então iria desafogar, né, um pouco aquelas vias que tem os carros convencionais e agilizar o lado, principalmente dos motociclistas, para que eles conseguissem também fluir melhor. E no meu ponto de vista, Sara, isso é ótimo, até porque as motos agilizam muito mesmo o trânsito. Junto com essa mudança, pessoal, também veio o acesso livre, mais de 70 pontos aqui em Goiânia. O acesso livre é quando você tem aquela rua que pode dar continuidade no caminho que você está fazendo, geralmente as conversões à direita. Então você tem uma via ali de 3 pistas. Geralmente essa via costuma ser a da linha de ônibus, porque tem as paradas de ônibus e você pode continuar sem ter que parar no semáforo. Então o semáforo geralmente vai fechar, mas essa via ela continua livre para que você possa continuar. Mas também tem algumas observações e a gente tem escutado muitas reclamações, principalmente dos pedestres, porque agora com o semáforo fechado, mas essa via livre, os pedestres têm a dificuldade de atravessar sem correr o risco de serem atropelados, porque geralmente o motorista já está em circulação e eles não querem reduzir ou parar o veículo para analisar se tem um pedestre passando. E aí chega aquela questão da empatia neste momento, né? De você circular nessa via com mais atenção, principalmente quando é para fazer a conversão, para não correr o risco de uma pessoa já estar fazendo a travessia ali de a pé ou pedestre e você acabar atropelando a pessoa. Eu falo isso como motorista, eu sei que é difícil, porque quando a gente já tá ali na via, viu que fechou, mas você tá continuando, até em questão de segurança, né? Às vezes a pessoa tá vindo atrás, tá vendo que tá livre e você precisa reduzir para poder dar uma olhadinha se tá vindo um pedestre ou não, mas quem tá atrás já tá às vezes na mesma velocidade ali e isso é bem complicado. Tem que decidir se vai frear para dar uma observada ou se já continua rapidinho ali para poder fazer a conversão. Eu sei que é difícil. Mas olhando pro lado do pedestre, que eu também já estou nessa parte, né, de acontecer de querer atravessar em uma via que tem esse acesso livre e não conseguir, eu também vejo o quanto é difícil. Então, eu não sei como que vai funcionar isso no decorrer, né, dos testes que estão fazendo, mas a gente, como condutores, tem um risco muito maior de atropelar alguém, então temos que ficar mais atento mesmo. E eu tenho visto que muitas pessoas estão achando que essa autorização é para todas as vias que passam a linha de ônibus, pessoal. Porém, não é, tá? São vias que já foram adaptadas para isso, que já foi reforçada ali a questão da pintura, para saber a distância, as informações das placas. Então são vias já específicas. Vou deixar passando aqui na telinha para vocês o nome das vias que estão autorizadas, mas também já está em projeto a adaptação de outras vias que vai entrar em vigor também essa autorização. Porém, não é a cidade de Goiânia inteira que está com essa autorização de circular moto na via de ônibus. A primeira situação que a gente tem que lembrar é que o ônibus é bem maior que um carro convencional. Então, para quem está atrás, um motociclista que está atrás do ônibus, e às vezes a atenção não está 100% no trânsito, o motorista do ônibus pode parar naquela parada obrigatória para desembarque e embarque de passageiros, e esse motociclista não ficar atento, porque a visão é muito ruim quando você está atrás de um ônibus. Às vezes você não tem a percepção que está chegando próximo a uma parada. Essa é a minha maior preocupação em relação de motociclistas estarem andando na via de ônibus. Outra situação que aconteceu recentemente até comigo, eu estava visualizando o que aconteceu, foi de motociclistas tentarem voltar para a faixa dos carros convencionais em um momento onde eles perceberam que o ônibus ia fazer uma parada. E se vocês perceberem, as faixas de ônibus elas são estreitas como a dos carros convencionais. E não tem um espaço para que o motociclista ande ao lado ali esquerdo do ônibus. Então, geralmente ele fica atrás
ali do ônibus, ou ele tem que pegar a linha da divisão entre os carros convencionais e de ônibus, e isso traz um grande risco para ele, principalmente quando ele tenta voltar para a faixa do carro convencional. E nessa volta, às vezes a desatenção sobre a volta, né, de olhar ali, tá muito em cima da hora de fazer o retorno para essa faixa convencional e acabar colidindo com o carro do lado. Então isso é algo que tem que ser pensado. Eu acredito que até em relação à engenharia de trânsito, né, aumentar essa faixa do ônibus, repensar sobre essa largura da faixa de ônibus, porque os motociclistas, para ter essa agilidade, ele teria que sempre estar à frente ou conseguindo ultrapassar os ônibus enquanto eles estivessem parados ali ou em circulação, mas que tivesse uma via, um espaço para que eles pudessem ultrapassar na própria linha do ônibus. Porque se ele tem que pegar a outra mão, a mão dos carros convencionais para fazer isso, acaba que vira de novo o mesmo tumulto e até com um risco maior de acidente. Para quando não tem o ônibus em circulação na via, é maravilhoso, porque desafoga o outro lado dos carros convencionais. Mas quando tem um trânsito maior de ônibus, uma quantidade maior, né, um volume maior de ônibus na linha do próprio ônibus, aí já se torna meio que um transtorno ou até mesmo um atraso para os motociclistas. Essa é a minha percepção. E quando foi elaborada a portaria, teve vários requisitos que foram analisados e também algumas regras que também foram acrescidas para que os motociclistas façam uso da faixa de ônibus. E uma delas, gente, é algo bem óbvio, né? Que a pessoa, né, o motociclista não pode parar para embarcar nem desembarcar passageiros. E essas vias de ônibus, elas não podem estacionar. Então não tem como mesmo a pessoa parar, mas a gente vê às vezes ali na parada de ônibus, o motociclista achando que aquele lugar, por ser uma parada de ônibus, pode acontecer essa parada também com a moto, e não pode. Então, para não correr risco de vida mesmo, suba em uma calçada, para que você não tenha o transtorno da multa e muito menos do acidente, que vai ser muito mais grave. Eu acredito que essa é uma medida que pode sim trazer melhoria ao trânsito. Lógico que eu acho que falta muito da consciência dos goianos em relação a não invadir a linha ali do ônibus. Eu vejo muitos entrarem na linha de ônibus, pessoal, principalmente quando está congestionado, e ele não vai fazer nenhuma conversão à direita, então ele pega aquela via só para tentar sair do trânsito, daquela parte onde está muito tumultuada de carro, do lado convencional, ele acaba entrando na linha de ônibus. E isso é uma falta de empatia, porque você tem que imaginar, cara, você tem um carro que você consegue se deslocar. Tá demorado por conta do congestionamento, mas agora você imagina quem está em um ônibus e também está louco para chegar na sua casa, trabalhou o dia todo, também quer chegar o mais rápido possível. E o ônibus leva uma quantidade muito maior de pessoas. Então, quando a gente para e pensa que essa linha é para ter fluidez, para que esses passageiros cheguem de forma mais rápida, isso já faz a gente não querer atrapalhar essa linha de ônibus. Tenho visto demais que por pouca coisa a pessoa entra na via de ônibus e de repente o ônibus aparece e aí demora o ônibus sair porque faz uma fila de carros convencionais e não deixa o ônibus andar. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar um pouquinho antes de entrar nessa via. As motos, elas podem, foi autorizado, mas carro não pode. Então, deixa essa via para o ônibus. E as motos, de certa forma, elas utilizando essa via, vai agilizar, vai trazer mais tranquilidade também para essas vias convencionais. E assim, com certeza, com a nossa consciência, nós fazendo nossa parte, vai fluir sim o trânsito. Então, galerinha, é isso. Eu quero muito que você participe, deixando no seu comentário o que você achou dessa portaria, dessa autorização feita pelo nosso atual prefeito. Se você já teve alguma experiência boa depois que entrou em vigor, né, essa autorização, se você já sentiu aí alguma mudança, ou se não, se você na verdade achou que foi um transtorno e que você teve algum prejuízo em relação à sua circulação no trânsito aqui de Goiânia, se você achava melhor quando as motos só ficavam lá na frente, não precisava entrar para o lado, porque tá tendo aí algumas conversões aí erradas. E me fale também sobre a questão dessa passagem livre que as pessoas agora podem fazer, se essa conversão aí tem ajudado mesmo na cidade, tem ficado melhor para circular, ou se você acha que está causando mais transtorno e que todos deveriam ficar parados e aguardar o semáforo abrir. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, se inscreva aqui para poder ajudar esse canal a crescer e levar conteúdo de qualidade sobre a nossa cidade de Goiânia, Goiás. E se você já é inscrito, deixa aquela curtidinha legal para ajudar o canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo do canal.